Boa tarde a todos. Eu sou Vinícius, apesar de não parecer, eu sou advogado. Eu nunca fui muito fã de fórum e sempre me dediquei à consultoria, então eu me dou ao luxo de me vestir de maneira mais casual. Eu sou fundador da FAS, é um escritório que tem já 15 anos, nosso foco é a consultoria. E há pouco tempo eu assumi como diretor jurídico do PicPay. A gente está com um projeto lá importante de preparar a empresa para obter uma autorização do Banco Central. É um projeto bem importante para a companhia e é um desafio. E dentro do projeto, a área de compliance é um dos mais importantes. Compliance não é só anticorrupção, mas é um tema mais relevante quando se fala em conformidade. É preciso falar sobre corrupção, antes de falar sobre conformidade, anticorrupção e integridade. A corrupção é um desafio, especialmente para nós, dos países latinos e menos desenvolvidos. É um hábito, é um mal e é algo que a gente precisa combater. Os programas de compliance anticorrupção vêm nesse sentido. Pode até ser que a verdadeira motivação das companhias não seja a motivação, como se diz, eles não estejam aderindo, ou as companhias não estejam aderindo pelo amor, mas pela dor. Não é a melhor forma, mas não é a mais eficaz forma de implantar um programa de compliance, o medo da punição. Aliás, o medo da punição nunca é eficaz para determinar ou condicionar comportamentos. E o que é a corrupção? O Ruais fala de deterioração, decomposição física, putrefação. Então, a corrupção da administração pública, falando num português claro, é o apodrecimento do Estado. Um Estado corrompido, é um Estado que não vai atender os anseios da sociedade, vai atender às vontades de quem integra o Estado. E a corrupção, segundo a Fiesp, gera uma perda anual, e essa notícia é do final do ano passado, uma perda de 130 bilhões de reais por ano. E essa é uma conta conservadora. Então, o nosso dinheiro está sendo desviado em 130 bilhões de reais por ano. E aí entra as políticas anticorrupção. De acordo com a Transparência Internacional, ela realiza anualmente uma pesquisa de percepção da corrupção. Não é um cálculo exato, objetivo, e sim a percepção dos habitantes e cidadãos de um certo país sobre o grau de corrupção desse país. E o último relatório, de 2017, registra que a maior parte dos países teve nenhum ou pouco progresso no combate à corrupção. E esses países mais corruptos têm um histórico de desrespeito à liberdade de expressão, ao ponto de haver mais assassinatos de jornalistas nesse país. E esse índice trabalha como um termômetro, vai do vermelho altamente corrupto ao amarelo, que são os países mais limpos, na expressão da Transparência Internacional. A gente tem aí a Nova Zelândia como campeão, não campeão de corrupção, mas o campeão de integridade, naturalmente. É um país cujos habitantes têm uma percepção mais positiva do seu governo, no sentido de ausência ou pouca corrupção, é a Nova Zelândia. No norte da Europa, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suíça, nós temos aí do segundo ao quinto lugar. São até o quinto país menos corrupto na percepção dos seus habitantes. Os Estados Unidos, que a gente precisa referenciar, é o 16º. Bom, aí a gente vem para o Brasil, e aí eu preciso da participação de vocês. São 180 países. Em que posição vocês imaginam que o Brasil está? Posso sortear uma pós-graduação em compliance? Para quem responder a pergunta? 68? Está quente. Quem dá mais? 70? Cleiton falou 70. 92? 92 está quente.
96º lugar. Ganhou a posse, ganhou a Bolsa Integral de Pós-Graduação em Compliance. Agora temos que fazer, né? Vamos oferecer uma dessas. Então, o Brasil está em 96º lugar de 180 países. É uma posição vergonhosa para um país tão rico como o Brasil. O ranking de países, né, obviamente o número, o 180 é a quantidade de países que foram avaliados, fizeram parte da pesquisa. A pontuação, ela não chega a 100%. A pontuação máxima que os habitantes de um certo país já deram para o seu governo, de acordo, né, com as análises, é de 92 pontos. E a menor é de 8 pontos. E o Brasil, então, está em 37º... Aliás, perdão. O Brasil, hoje, no final do ano passado, acumulou 37 pontos apenas. Então, a gente está falando aí de menos da metade da pontuação máxima. É uma situação crítica. Acho que a nossa percepção, acredito que a gente pode compartilhar isso aqui nesse grupo, né? Acho que isso reflete a nossa percepção de corrupção. Tá? Bom, historicamente, o Brasil já teve com 43 pontos, já caiu para 38, voltou a 40, em 2007, como a gente falou, baixou para 37 pontos. Então, se isso fosse um campeonato, eu não entendo muito de futebol, mas eu acho que a gente já estava fora. A legislação anticorrupção, portanto, vem para tentar mudar esse cenário. E aí no Brasil, historicamente, a gente tem isso, né? Uma mudança que vem de cima. É uma forma não muito eficaz, né? A imposição do medo, do terror, a ameaça da punição. Há um filósofo do direito que diz que não é a gravidade da pena, e sim a certeza da punição, que vai fazer com que as pessoas evitem o ilícito, evitem o desvio. A lei veio em 2013, foi regulamentada em 2015. No Espírito Santo, desde 2016, ela já é aplicável, por força de um decreto do governador, e em Vitória, a partir de 2015, também ela já passou a ser aplicada. O Espírito Santo, a Seconte, ela traz informações sobre empresas que já foram punidas. Isso é público. Além do cadastro, existe um cadastro, na verdade, de empresas inidôneas, empresas suspensas, ou suspensas de participar em licitações. Então, uma forma, inclusive, de grandes empresas, ou mesmo pequenas empresas, e até escritórios de advocacia, conhecerem os seus fornecedores, é consultando essa lista. É uma lista negra de empresas que têm práticas inidôneas em licitação, por exemplo, ou estão envolvidas em corrupção, mas principalmente em desvios na licitação, e nós podemos conhecer essas empresas ao contratá-las. Então, grandes empresas hoje, elas não vão abrir mão de contratar empresas com um histórico de idoneidade, ou pelo menos a ausência de um histórico de inidoneidade. A lei trouxe a responsabilidade objetiva, e aí está a maior ameaça e, infelizmente, o maior estímulo para que as empresas implementem programas anticorrupção. Portanto, qualquer ato praticado por qualquer agente, preposto ou representante de uma empresa pode levar à responsabilização da companhia, independentemente de culpa. É claro que os administradores, os diretores, eles podem ser responsabilizados criminalmente, mas isso é a regra comum, que não muda em nada. O acordo de leniência, e a gente viu aí escândalos e acordos sendo celebrados, inclusive muita confusão em relação aos acordos. Quem pode celebrar, né, que penas podem ser reduzidas. A CGU questiona a competência do Ministério Público Federal e vice-versa. Se eu me lembro bem, o juiz Moro não queria considerar certos documentos que foram reunidos em processo da competência dele para levar para a CGU. Então, existe inclusive uma disputa sobre quem é a autoridade competente. E aí certamente vai muita vaidade. As sanções são muito rigorosas e existe inclusive a possibilidade de dissolução compulsória da pessoa jurídica. As sanções administrativas vão das pecuniárias e sanções políticas ligadas à imagem. Então, as multas podem ser de até 20% do faturamento anual,
Então, é uma multa pesada para qualquer empresa. Em relação à imagem, pode haver uma publicação extraordinária da decisão, portanto, a ideia é expor a empresa que permite práticas ilícitas, ou pelo menos não combate as práticas ilícitas, e os cadastros públicos que eu já mencionei antes. As sanções que podem ser aplicadas no âmbito judicial são patrimoniais e políticas. As patrimoniais incluem o perdimento de bens, a proibição de recebimento de incentivos, empréstimos de estatais e qualquer tipo de subvenção. E as sanções políticas vão desde a suspensão das atividades até a dissolução compulsória, como eu falei antes. Então, são penas gravíssimas, quer dizer, no extremo, no limite, é possível extinguir a empresa, né? Decretar a pena de morte civil, se é que a gente pode falar assim. O acordo de leniência que a gente mencionou, ele é um ponto interessante que vale a pena aprofundar um pouquinho. Ele exige a cessação da prática como condição para eficácia, exige a admissão da participação na infração, portanto, não é um acordo qualquer, é preciso confessar a participação, é preciso cooperar com as investigações e é preciso fornecer informações. E aí, naturalmente, isso faz parte da cooperação. Os possíveis benefícios, há uma análise dos requisitos para que os benefícios possam ser concedidos. Quer dizer, um acordo de leniência celebrado sem um compromisso real de adotar as práticas de cooperação e de fornecimento de informações, ele pode não ter a eficácia desejada. Então, não é um acordo que se faz para não cumprir. Ele é muito, muito importante, deve ser levado muito a sério. Entre os benefícios, é possível evitar a publicação da punição, que é o dano à imagem. É possível permitir que a empresa continue obtendo incentivos ou subvenções. É possível reduzir a multa em até 2/3. E é possível permitir que ela possa contratar com os estados, com os entes públicos. A reparação, ela sempre é necessária. A reparação do dano é uma condição que o Estado não pode abrir mão. Então, além da multa, uma empresa punida é obrigada a reparar o dano. Além disso, ela precisa implantar um programa de compliance. Então, o rigor das obrigações que uma empresa que celebra acordo de leniência ela se obriga é altíssimo. De novo, não é um acordo para se assinar, né, e ignorar o cumprimento. O custo de cumprimento de um acordo de leniência é altíssimo. Se vocês buscarem saber sobre o escândalo da JBS, vocês podem ver que os investimentos que eles estão fazendo em programas de compliance, em código de conduta, em treinamentos, em auditorias internas, em investigação independente, né, há alguns advogados que fazem essa investigação permanente. Então, é um custo de conformidade muito alto para se obter os benefícios que o acordo de leniência permite. Bom, o programa de compliance, na verdade, ele é um programa de integridade. E aí a gente está falando do antônimo de corrupção, né? Se algo não está corrompido, está íntegro. E essa integridade, ela não necessariamente vai levar à ausência de atos ilícitos. Um programa de compliance bem sucedido, ele não tem a capacidade, em regra, de evitar todo e qualquer ilícito. Mas é necessário fazer tudo o que possa ser feito, é necessário documentar, é necessário treinar os colaboradores, é necessário auditar o programa. Isso pode ser feito internamente ou externamente. Um elemento muito importante é o canal de denúncia. O canal de denúncia, recentemente ele foi a fonte de uma acusação do presidente da Ford dos Estados Unidos. Então, ele deixou a presidência em razão de um ilícito que ele praticou, e esse ilícito foi conhecido pela administração a partir de uma denúncia. A denúncia pode ser anônima, e se ela não for anônima, ela pode ser tratada e deve ser tratada com sigilo. Não é possível, nem é admissível a retaliação daquele que denuncia. Isso vai contra todo o espírito da denúncia. De acordo com a lei, um programa de integridade são políticas e procedimentos determinados ou destinados a prevenir condutas indevidas que causem prejuízos à administração pública. Então, aqui a gente tem um conceito bem restrito. O prejuízo, a vítima
dessa conduta é a administração pública. A gente vai ver mais adiante que os programas de conformidade não se limitam a questões de corrupção ou prejuízos à administração pública. Há diversos outros objetivos que podem ser atingidos e normalmente são buscados pelas empresas que decidem implantar um programa de integridade. Então, o tema da apresentação é de compliance anticorrupção, porque essa é a razão mais recente para se implantar programas de integridade é a lei da empresa limpa, mas é uma oportunidade para que as empresas possam estender o programa de integridade, criando uma estrutura de governança corporativa muito mais ampla. Esse programa ele não deve ser um template que você baixa da internet. Ele não pode ser algo pré-pronto, congelado, que você esquenta no micro-ondas e consome. Ele deve ser elaborado a partir de uma análise da realidade da empresa. E aqui a gente começa a falar sobre os benefícios, ou as oportunidades, melhor dizendo, para a advocacia. A jovem advocacia, enfim, a velha advocacia também. E eu me considero na jovem advocacia. Acho que idade é um estado de espírito, né, não uma contagem de tempo. A área de compliance é relativamente recente no Brasil, e eu acredito que ela seja uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade profissional para os advogados. Não é uma atividade privativa de advogados. Qualquer profissional pode coordenar um programa de compliance, implantar um programa, supervisionar. Então, um diretor de compliance de uma companhia não necessariamente precisa ser advogado. É comum que os advogados coordenem, dirijam programas de compliance, isso é muito comum. E aí vem a oportunidade. Nós, advogados, aqueles de nós que são advogados, temos essa oportunidade, mas todos os outros profissionais também têm. Então, o estudo dos programas de compliance, ele está aberto para todos. E talvez um advogado, e não é por ser advogado que você está mais bem preparado. Né? De novo, não existe reserva de mercado em relação a isso. Quem estudar, quem conhecer, vai ser capaz de aproveitar essa oportunidade. E é uma área que, de novo, vai crescer muito como mercado para a advocacia. Tá? Seja diretamente, seja indiretamente. Um programa de compliance, ele tem, em regra, 5 pilares. Há quem fale em 6, 7, isso não é uma ciência exata. Tá? É uma avaliação de quem estuda e conhece compliance. O primeiro pilar é o comprometimento da alta administração. Não é aceitável e não é eficaz um programa de compliance que não venha, aí sim, venha de cima, mas no bom sentido. No sentido de exemplo e não de imposição. Então, como eu falei anteriormente, a ideia de modificar a conduta pelo terror, ou pelo medo, ela não é muito eficaz. Muitas vezes ela gera justamente o oposto, a rebeldia, a resistência. A gente não está falando aqui da alta direção da companhia impor um comportamento. Isso não funciona em absoluto. O que ela precisa é dar o exemplo. Ela precisa estar engajada com o programa. Ela precisa... Os diretores e administradores precisam estimular uma cultura de respeito às leis. Precisam praticar a política. O diretor que não respeita as regras de compliance, ele compromete todo o programa de toda a companhia. E esse é um desafio, muitas vezes. Como é que eu faço para demitir o diretor? Isso é um desafio muito grande. Um programa de compliance bem estruturado, ele deve ser capaz de levar, em última análise, a remoção de um diretor ou de um presidente, como foi o caso da Ford dos Estados Unidos. O respeito aos procedimentos. A gente sabe, né, a gente conhece isso em várias situações, que aquele que é o chefe que não cumpre as regras. Né? Ele é o chefe, ele impôs as regras. Nesse caso, a imposição das regras não é do chefe, né? Ela vem da alta administração, portanto, toda a companhia tem que sujeitar a isso. Daí que se a alta administração viola essas regras, desrespeita, o pilar, como o próprio nome diz, ele rui e com ele todo o programa. O segundo pilar é a existência de uma instância responsável. Deve haver dentro da estrutura de governança corporativa uma área independente, imparcial, autônoma, e aí a gente tem esses conceitos de autonomia e independência.
são conceitos que muitas vezes nós utilizamos indistintamente, mas a autonomia, ela diz respeito à capacidade de estabelecer as próprias regras, e a independência é, como o nome diz, né, a possibilidade de não depender do outro. Se a área de compliance não tiver um orçamento próprio, ela depender de pedir dinheiro para a área financeira, ela não tem independência. Se ela não puder estabelecer as próprias regras, os procedimentos que vão ser seguidos, ela não tem autonomia. Então, os recursos materiais, humanos e financeiros são fundamentais para que uma área de compliance possa fazer o seu trabalho. E, naturalmente, o acesso à alta direção. A área de compliance não pode ser, em termos de hierarquia, né, ou localização dentro de um organograma, ela não pode ser uma área distante da alta direção. Ela tem que interagir, deve haver interlocução permanente entre a direção do compliance e a alta administração da empresa. O terceiro pilar, esse é o mais interessante na minha visão, que é a implantação do programa a partir da realidade da empresa. A gente falou antes, né? Um programa não pode ser um modelo pronto, um padrão. Ele deve ser feito sob medida. Todo mundo já viu, né, aquele terno que parece do defunto e o terno feito por um alfaiate, né? É bem diferente, cai muito melhor. Então, aqui é lógico, eu falava com o Cleiton agora há pouco, né, que ele está com um terno bacana lá e tal. Certamente é sob medida, né, Cleiton? A análise de perfil e riscos, ela é feita para identificar, identificar os riscos, as categorias de riscos. Então, qual é o maior risco da sua empresa? No caso da anticorrupção, esse risco ele se localiza nos pontos de contato entre os agentes da empresa e a administração pública. Então, empresas que têm pouca interação com o governo têm baixo risco de atos de corrupção. Empresas, por outro lado, que têm a relação intensa com a administração pública, têm maior risco da prática de atos ilícitos, né, da corrupção de agentes públicos. O diagnóstico de riscos é feito a partir depois de se identificar os processos de trabalho da empresa, é necessário então partir para a identificação dos riscos. E o risco é composto de probabilidade e consequência. Esse trabalho não é um trabalho tipicamente do advogado. Certamente vão haver poucos advogados. Mas a área de gestão de riscos é uma área nova e eu acredito que os advogados têm já um modelo mental voltado para a análise de riscos. Nós analisamos riscos de contratos, riscos de processos, estratégia para diminuir riscos dos processos, né? E tudo isso tem a ver com análise de riscos. Então, o primeiro passo de um programa de compliance é mapear os riscos, identificar os riscos elevados. A partir daí, é preciso propor medidas de mitigação do risco, e aí nós temos o risco mitigado. Então, qual é o risco líquido da empresa? Muitas vezes um risco alto inicial, depois de aplicadas as medidas de mitigação, ele passa a ser um risco baixo. Então, ele não precisa ser tratado mais com tanto rigor. Depois das medidas de mitigação, é necessário controlar. Então, é um processo contínuo, em que os riscos são identificados, mensurados, as medidas de mitigação são aplicadas, depois é preciso verificar se elas foram eficazes. E, se elas não foram tão eficazes, é necessário revisar essas medidas de mitigação. Esse é um processo típico que acontece e deve acontecer no início da implantação de um programa de compliance. É uma área, de novo, e é um processo muito interessante. Ele envolve conhecer toda a empresa, conhecer as pessoas, conhecer os processos. Um responsável pela área de compliance, ele não pode ficar numa torre de marfim. Ele deve descer, entre aspas, para o chão de fábrica, conhecer os processos, né, vivenciar isso, conhecer as pessoas e deve também se assegurar de que haja treinamento para todos os colaboradores. A estruturação das regras, depois de analisados os riscos, é necessário identificar, a partir dos riscos mais graves, e apenas a partir dos riscos mais graves, é necessário estabelecer as políticas da empresa. Não é razoável criar política para tudo.
As políticas devem ser reservadas entre 7 a 10 no máximo, para os pontos mais graves. E a principal política, a super política, é o código de conduta. É ele que vai ditar o tom do programa de compliance. Isso está disponível na internet de várias empresas e é muito interessante. A partir dos pontos listados no código de conduta é que são feitas as políticas. Então, aí entra os procedimentos, o canal de denúncia, a proteção ao denunciante. O canal de denúncia pode ser um 0800, pode ser interno, pode ser externo. Há empresas hoje especializadas em administrar denúncias para assegurar o sigilo, assegurar a proteção do denunciante. Se não anonimato, pelo menos o sigilo. Toda denúncia deve ser investigada. Isso é inegociável num programa de compliance. A investigação é outra área interessante, e eu também acredito que o advogado tem um perfil, um modelo mental adequado à investigação. Né? A gente é desconfiado por natureza, acredita que o outro advogado tem sempre uma malícia, né, quando se fala em processo. Então, a investigação deve acontecer. Ela vai acontecer por meio de entrevistas, vai acontecer por meio de levantamento de dados, de comunicação, né, de e-mails, por exemplo. As entrevistas devem ser limitadas às pessoas indispensáveis que têm relação com o fato. Né? Não pode se iniciar uma caça às bruxas por conta de uma denúncia. Muitas vezes a denúncia é um ato de vingança, né? E é preciso ter cuidado com isso. Mas isso não autoriza que a denúncia não seja investigada. Então, de novo, toda denúncia deve ser investigada. E é necessário manter registros e documentos dessa investigação. Ao final, o investigador deve fazer um relatório para a área de compliance, que vai ser apresentado à diretoria ou ao conselho de administração até. Esse relatório deve preservar, na medida do possível, o nome dos envolvidos. Por mais que não se espere uma conduta dessas da auto-administração, o sigilo deve ser buscado, e o anonimato, né, ou pelo menos a anonimização de dados, em qualquer circunstância. Né? Todos somos humanos e a possibilidade de uma informação vazar, ela sempre existe. Então, a investigação é o momento mais delicado de um programa de compliance. E a documentação que deve ser gerada e arquivada, ela é fundamental para que se possa demonstrar a eficácia do programa, a existência de fato. O programa de compliance de papel, ele não autoriza redução de pena, ele não é uma atenuante da responsabilidade, das sanções aplicadas à pessoa jurídica. Somente um programa eficaz pode ser atenuante. A divulgação do programa e os treinamentos é fundamental. Não basta colocar um slide em cada apresentação da diretoria e dizer, gente, olha, isso aqui é um mal necessário. Tá? O pessoal do jurídico diz que a gente tem que fazer isso, tem um código de conduta e tal, vem lá na intranet, vocês vão saber o que é isso. Isso não funciona. Tá? É necessário o treinamento é periódico, o treinamento deve alcançar 100% dos colaboradores da companhia. Muitas vezes esse treinamento deve alcançar também terceiros que prestam serviços, e aí entram os advogados, os contadores. Os advogados estão numa posição de risco. Em teoria, nós representamos um risco para a companhia, porque nós não estamos envolvidos no dia a dia, mas nós temos poderes de representação. Então, quando a gente fala de risco para a advocacia, um dos riscos é esse. Nós precisamos, como advogados, quem atua em escritório, repensar e revisar até mesmo as nossas relações profissionais. Ao se fazer um processo, quando uma companhia vai contratar um escritório de advocacia, isso está começando a ficar mais comum, e em qualquer contratação feita por uma empresa que tem um programa eficaz de compliance, é necessário um processo de due diligence, chamado de conheça seu fornecedor. Existe também o conheça seu cliente e conheça seu parceiro. São programas de, vamos lá, é passar o pente fino no prestador de serviço. E aí entra uma questão que sempre me chamou a atenção, que é
o advogado público que tem sociedade no escritório de advocacia. A rigor, né, ele não pode se envolver, por exemplo, em processos contra a fazenda, contra o ente que o remunera. Do ponto de vista de compliance, por exemplo, não vai nenhuma crítica aí, é só um exemplo. Uma empresa que contrata um escritório que tem um agente público como sócio, ela tem que dobrar o rigor na análise desse escritório. Porque se um sócio está impedido de advogar contra a fazenda e o outro sócio está impedido, qual é a segurança de que não há conhecimento do processo pelo sócio que está impedido? Será que existe uma muralha da China dividindo, né, separando esses dois profissionais? Tudo isso é algo que uma companhia vai investigar e, a depender das conclusões que ela chegar, ela não vai contratar o seu escritório, se você estiver numa situação dessa. É muito comum, e eu já tive essa experiência e oportunidade, de fazer parcerias. Parcerias para vender, vamos lá, títulos públicos. A promessa de que a empresa vai deixar de pagar impostos com precatório. São atividades assim, são operações no mínimo suspeitas, né? Não existe milagre nessa área tributária. Então, esse tipo de relação é preciso ser repensada. É aquele ditado, diga-me com quem andas, né, e te direi quem és. Então, nós temos que tomar cuidado com essas relações profissionais. No passado, nós fomos procurados por uma empresa, lá no escritório, que tinha negócios com prefeituras. Né? E a proposta deles era muito parecida com o que aconteceu aqui em Linhares, a Operação Derrama. Você apurava impostos, muitas vezes ligados à operação com cartão de crédito, buscava cobrar ISS das transações feitas nas maquininhas dentro do município. E aí, depois de feita essa apuração, o escritório deveria apoiar a prefeitura na lavratura de autos de infração e depois a remuneração seria um percentual do imposto cobrado. Como é que eu posso receber parte do imposto? A destinação do imposto é constitucional. Ela não pode ir direto para um advogado. Então, um advogado que faz isso, ele está se expondo a riscos. Riscos de perder cliente. E um escritório de advocacia que tenha um programa de compliance eficaz, não vai fazer esse tipo de operação. Esses são os riscos, alguns dos riscos para a atividade da advocacia. A gente precisa começar a se preparar para isso. Um programa de compliance não precisa ser algo robusto, ele tem que ser sempre, algo grandioso, algo caro. Tem um livro de um americano que diz, programa de compliance por $1 ao dia. A gente falou sobre isso. O programa tem que ser adequado à sua realidade. Então, um escritório com 10 profissionais, 5 profissionais, ele pode ter um código de conduta. Ele pode ter alguns procedimentos ao contratar advogados. Quem é esse novo associado que está vindo morar comigo? Quem é esse profissional? Qual o histórico dele? Ele já foi agente público? Ele já teve alguma ligação com o governo nos últimos 5 anos, 10 anos? Isso tudo deve ser considerado. Isso não significa que profissionais que tenham um passado, né, um histórico de ligação com o governo, não devam ser contratados. Hipótese alguma. O que é necessário é fazer a investigação, chegar a uma conclusão e ter a documentação dessa investigação e da conclusão. E a aprovação da alta direção, que no escritório pequeno vão ser os sócios. Tá? Então, é possível implantar programas de compliance em qualquer estrutura. Até mesmo um advogado individual pode ter um programa de compliance para os parceiros, até para os clientes. Por mais que nós tenhamos a reserva, a prerrogativa do sigilo, né, nós e os nossos clientes temos esse direito ao sigilo, por mais que todos tenham direito à defesa, até que ponto é conveniente se envolver com empresas conhecidamente praticantes de atos corruptos? Há registros, a partir, né, de uns 5 anos para cá, de grandes escritórios fazendo due diligence nos clientes, para ter certeza de que não vai aparecer uma manchete no futuro envolvendo o escritório aquela empresa. Há um caso em andamento, se eu não me engano, é um processo movido por uma das empresas envolvidas na Lava Jato, contra um escritório de renome que empregou de uma forma... envolveu o procurador da República.
na defesa desse cliente. Todo mundo conhece esse caso, eu acredito. Então, esse escritório está sendo processado nos Estados Unidos e a indenização pleiteada é alta por conta do dano à imagem. Por mais que a imagem dessa empresa tivesse já comprometida, os fatos que comprometem a empresa são anteriores ao início da defesa. Então, uma empresa que é acusada de atos ilícitos, de corrupção e outros desvios, se compromete a fazer um acordo de leniência, começa a negociar e no meio desse processo envolve um procurador da República, isso compromete a imagem da empresa no sentido da relação com o poder público. Quer dizer, ela não estava honestamente interessada em fazer um acordo de leniência se ela soubesse disso. E isso pode comprometer gravemente o acordo. Aliás, foi cogitado pelo Ministério Público a não celebração do acordo por conta desse episódio. Bom, o plano de comunicação e treinamento. O treinamento deve ser constante. A gente não está falando aqui de uma apresentação no início do ano. É necessário que o programa, que o treinamento, ele fale a linguagem do seu público. Um treinamento para gerência pode ter uma abordagem. Um treinamento para os funcionários que estão, vamos lá, mais embaixo na cadeia, na organização da empresa, pessoas mais simples, talvez, da operação, devem adotar uma linguagem compatível. E, nas grandes empresas, eu soube de um caso de um profissional que assumiu a direção do compliance da empresa, e a meta era, aliás, a meta não, a obrigação é treinar 100% dos funcionários. E eram 5.000 funcionários, espalhados por todo o país. E eles tiveram que enfrentar o desafio e conseguiram fazer esse treinamento. Bom, as políticas. A gente falou do Código de Conduta. No Código de Conduta, a gente tem os principais valores da empresa. É muito comum nas empresas que hajam políticas de relacionamento com o governo, brindes de hospitalidade, e aqui é uma área de risco. Qual é o valor que eu posso presentear um agente do governo? R$50, R$100? Eu posso convidar um agente do governo para ir, por exemplo, para uma casa de shows? A companhia permite isso? Eu, como sócio, diretor da empresa, eu vou aceitar isso? Isso é bom para a empresa? Qual a imagem que isso passa? Qualquer comportamento que possa sugerir que o presente ou a hospitalidade, como uma viagem, etc., ela foi feita com a intenção de obter desse agente uma contrapartida, qualquer tipo de conduta desse tipo. Veja bem, não é que a conduta tenha a capacidade real de afetar a relação, afetar a decisão do agente público. Basta que ela tenha o potencial de afetar essa decisão, e ela já é uma conduta de risco. Registros e controles contábeis. Um escândalo conhecido também da Enron, ele envolvia funcionários que, para obter o bônus no final do ano, eles inflavam as receitas e diminuíam as despesas. Isso é corrupção? Não. Isso é fraude contra a própria companhia. Mas, na medida que uma empresa implanta um programa de compliance, ela pode expandir esse programa para outras áreas, inclusive áreas que não têm relação com o governo. Aqui a gente fala da contratação de terceiros novamente. Know Your Customer, o KYC. Então, quem é seu cliente? Esse é um tema muito importante. Na lavagem de dinheiro, nos programas de prevenção à lavagem de dinheiro, esse Know Your Customer é fundamental. Hoje, se você aparecer num banco para abrir uma conta, você precisa apresentar seu imposto de renda. Para que isso? Se eu só quero depositar um dinheiro, se o banco vai ser apenas custodiante do meu dinheiro, qual é a necessidade se é apenas um depósito? A questão é, eu tenho origem para esse dinheiro? Será que o meu dinheiro foi obtido de maneira lícita? E a pergunta é, o que o banco tem a ver com isso? A rigor, ele não tem prejuízo, pelo contrário, ele tem lucro. Né? Se você coloca o dinheiro, o banco ganha dinheiro com o seu dinheiro. Tá? Essa é uma política do Banco Central para combate à criminalidade de um modo geral.
Se o criminoso, ao oferir recursos com o crime, ele tem dificuldades de guardar esse dinheiro no sistema financeiro ou inserir esse dinheiro no sistema financeiro, isso pode ser um desestímulo à própria atividade. Enfim, qualquer tipo de dificultador da atividade facilita a sua descoberta. Patrocínios e doações também é uma área que normalmente tem políticas escritas, né? A companhia não pode patrocinar, não deve patrocinar todo e qualquer evento a critério do gerente de marketing. É preciso ter uma regra, é preciso tomar o cuidado de não patrocinar eventos e causar a impressão de que o patrocínio tem objetivos de tirar dinheiro da companhia, levar para uma organização, muitas vezes uma organização sem fins lucrativos, e de lá ser utilizado de maneira ilícita. Quer dizer, como é que eu tiro o dinheiro de uma companhia para usar em atos de corrupção? Esse dinheiro não pode sair do caixa livremente, eu preciso ter uma justificativa para isso. E o patrocínio e doação são uma excelente forma de se tirar dinheiro da companhia, né, que é o oposto da lavagem, né? Eu tiro o dinheiro limpo para aplicá-lo de maneira suja. Então, é um programa, é uma política relevante da empresa. O quinto pilar é o monitoramento contínuo. Nada disso vai funcionar se a gente implantar e deixar ao Deus dará. É preciso revisar periodicamente, testar. Muitas empresas adotam testezinhos rápidos, quiz, às vezes, muitas vezes de forma divertida, né, e buscam saber se o colaborador entendeu o treinamento, de fato. Não pode ser simplesmente perguntar: você sabe qual é o número 0800 do canal de denúncia? Muita gente não vai saber. Isso não diz respeito à eficácia do programa. Agora, você sabe onde encontrar o canal de denúncia? Você sabe como funciona? Você sabia que a denúncia pode ser sigilosa ou pode ser anônima e é tratada com sigilo? Você sabia que existem procedimentos em funcionamento para que você não sofra represálias por denunciar alguém? Isso é algo intenso. O treinamento tem que ser intenso, especialmente na nossa cultura. A gente está falando aqui de mudar um comportamento enraizado ao longo de vários anos. Os Estados Unidos têm um comitê, é muito interessante isso, um comitê que ele publica diretrizes para sentenças criminais. Então, o que a gente tem aqui de atenuantes e agravantes, né, esse comitê ele publica, muitas vezes, até uma tabela de pontuação, dependendo do crime, né, para que as sentenças criminais sejam uniformes em todo o território. E nessas diretrizes, existe o que é usado no mundo inteiro como o teste de eficácia do programa. A empresa deve atuar com a diligência necessária para prevenir e detectar condutas criminosas. Esse é o princípio de compliance. E promover uma cultura organizacional que encoraje a conduta ética e o comprometimento com respeito à lei. Mais embaixo, que não está escrito aí, há uma espécie de parágrafo único, né, desse artigo, que diz o seguinte: a eficácia do programa não pode ser medida pela inexistência de ilícitos. Um programa eficaz não necessariamente vai chegar ao ponto de evitar qualquer ilícito, tá? Mas isso deve ser um objetivo, isso deve ser uma meta constante. E aí, compliance não é só corrupção. Apesar do título, novamente, né, a base, o que deu motivo para isso tudo começar a acontecer no Brasil agora é a lei anticorrupção. Mas nós podemos ter conformidade, né, ou programas de compliance que visem proteger a imagem e reputação da companhia, fraudes contábeis, compliance concorrencial, conflitos de interesse. Isso tudo pode gerar prejuízo para a companhia, privacidade de dados. Agora a lei de proteção de dados chegou, vai entrar em vigor daqui a uns 160 dias, salvo engano. E aí? As empresas que têm sites, que têm serviços, que guardam e armazenam por qualquer forma, dados dos seus clientes, elas têm que se preocupar com a privacidade e a proteção desses dados. Como é que eu faço isso sem treinar as pessoas, sem ter políticas e procedimentos? Nós somos uma cultura também muito aberta, né? O que para nós é natural, na Suécia é uma invasão de privacidade. Há pouco tempo, uma mulher, uma jovem no avião, na Suécia, protestava contra a deportação de um afegão. E ela filmou a discussão que ela teve com as autoridades policiais, enfim, o comandante do avião,
mas ela usava o celular voltado para ela mesma. Ela não filmou ninguém no avião. O tempo todo o vídeo é do rosto dela, por conta do rigor das leis de proteção à privacidade da Suécia. Então, nós não somos uma cultura de privacidade, né? Nós somos uma cultura aberta, de falar de detalhes das nossas vidas. Então, o sigilo aqui é algo que vai requerer um treinamento, um esforço adicional. Segurança do trabalho, a gente está falando de compliance trabalhista. Então, se você é advogado trabalhista, você pode implantar um programa de conformidade trabalhista. Como? A gente volta lá na análise de riscos. Qual é o risco? Né? A gente tem risco de hora extra? A maioria das empresas tem. Qual é a probabilidade, né, de alguém fazer uma hora extra sem autorização? Qual é a consequência disso? Qual é o valor que a empresa vai ter que pagar ao longo de um ano? Quais são as medidas de mitigação de risco, né, que eu posso adotar? Posso colocar um programa de computador que às 6 horas os computadores não funcionam mais. Se você é um funcionário de escritório, você não vai trabalhar. Então, isso mitiga o risco. Legislação ambiental, também é importante ter um programa de conformidade. E regulatório, a gente está falando de agências reguladoras, Anvisa, Ministério da Agricultura, Anatel, ANEEL, o próprio Banco Central. Bom, o envolvimento da advocacia. Aí tem aquela notícia que eu mencionei. A JTF processando o Trent, Rossi, Baker e McKenzie nos Estados Unidos pela contratação do Marcelo Miller. Isso pode parecer, gente, está completamente fora da nossa realidade, do nosso dia a dia. Eu acho que está mesmo. Mas será que não é possível algo em menor porte acontecer com um de nós no escritório? E aí a gente tem uma outra notícia de escritórios investindo em programas de compliance. São grandes escritórios, isso é fato. Né? Mas, novamente, nós não precisamos de investimentos elevados e muito mais de um desejo e o esforço de implantar políticas e procedimentos. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Nós tivemos uma estagiária no escritório uma vez e eu precisava de protocolar um pedido de cópia de um processo de infração de trânsito. A verdade é que eu não tinha interesse em obter a cópia. Eu tinha interesse em ter um protocolo da cópia e o não atendimento do processo. O que eu queria era uma nulidade, um cerceamento de direito de defesa. E esse é um aspecto só engraçado, porque ela fez um esforço enorme e me trouxe a cópia no mesmo dia. Então foi frustrante, né? Porque meu objetivo não era obter a cópia. Eu já sabia o que tinha lá. Né? E aí minha nulidade foi por água abaixo. A verdadeira surpresa aconteceu, entretanto, quando ela me disse o seguinte: olha, foi dificílimo. Até que eu cheguei lá num certo departamento, eu tinha um monte de caixas e tal, e era um rapaz novo, acho que era até um estagiário. Eu conversei com ele com um jeitinho e dei R$20 para ele e ele tirou a cópia para mim. Você imagina uma estagiária, ou um estagiário, não importa o sexo, com a mentalidade de entregar R$20 para um outro estagiário, agente público, né? Apesar de ser um estagiário, é um agente público, para obter cópia. Projeta essa conduta nos próximos 5 anos. Projeta isso para os 10, 15 anos. Né? Então, assim, isso é... Eu tinha programa de compliance lá? Não. Eu demiti ela imediatamente? Não. Eu não fiz isso. Não tenho nenhuma vergonha de admitir. Eu devia ter feito? Sim. Eu achei que era algo menor. Conversei com ela, expliquei, falei, olha, a gente não admite isso. Né? Mas entendi à época que não era o caso de demitir. Mas se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, tivesse um mínimo, né, de código de conduta, pelo menos um código de conduta no escritório, ela teria sido treinada antes de começar a trabalhar. Então, possivelmente, a gente poderia ter evitado isso. Né? Então, esse é um risco, um exemplo bem pequeno, né, mas de algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Tá? Bom, a OAB tem feito guias de compliance para escritórios, a OAB Espírito Santo tem um guia, há vários guias de várias comissões das OABs estaduais, e há notícias muito recentes sobre o mercado da implantação de compliance para os escritórios. Um recado que eu queria dar é, o programa de compliance, a implantação e execução não são privativos de advogados, mas nós, eu acredito, temos um modelo mental, uma forma de pensar muito apropriada. E eu acredito que nós podemos e devemos explorar esse mercado. É um mercado novo, uma área nova. A gente vai estar disputando com profissionais de outras áreas. Então, é a hora de explorar essa oportunidade. Obrigado.